Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para que nós possamos aprender juntos. Nós vamos falar sobre educação permanente para atender necessidades. Educação permanente. A LDB, a nossa linda LDB, diz que a educação ela é permanente, ela é contínua, ela não para. Eu quero falar para você que a mente é semelhante a um guarda-chuva, funciona melhor quando está aberta. Alguns acreditam que se um pouco de conhecimento é algo perigoso, muito conhecimento é letal. Contudo, tal não deve ser a atitude do pastor odierno dos tempos atuais na qual nós estamos vivendo. Independente de sua formação educacional, seu dever é fazer esforços para ficar atualizado ou perderá a força penetrante da eficácia. Deus não está limitado pelo conhecimento de uma pessoa, mas raramente usa menos. Eu gostaria de te chamar a atenção para uma coisa que você não pode esquecer. Muita da educação de hoje é monumentalmente ineficaz. Na grande maioria das vezes estamos dando aos jovens flores cortadas quando deveríamos estar lhe ensinando a cultivar as próprias plantas, ou seja, plantar os jardins. De certa forma, devemos estar ensinando aos nossos ministros para a transição, ministros maduros, melhores maneiras de como pensar e não apenas o que pensar. É levá-los ao entendimento deles construir o pensamento dentro do seu local que ele está vivendo, que é o locus vivendi dele. Afinal de contas, ninguém espera nada original de um eco. Você me entendeu? Afinal de contas, ninguém espera nada original de um eco. Eu chamo de papagaios de pirata, são os imitadores de A ou B. Cada vez mais nossas igrejas estão esperando que o conteúdo bíblico acompanhe o discurso inspirado do púlpito e da sala de aula da igreja. Olha, te cuida. Nós precisamos entender que precisamos de uma educação contínua. Houve tempo nos círculos pentecostais tradicionais, quando a busca pela educação era grandemente censurada. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, teologia, há muito tempo atrás, não vou dizer datas aqui para não ficar velho, as pessoas falavam assim, cuidado com a teologia destrói a vida e te afasta de Deus. Você tem que ter joelhologia e não teologia. Quando eu comecei a estudar teologia, comecei a ver teos, logos, o estudo sobre as coisas de Deus. Ninguém se debruça sobre Deus para estudar. Ele não ser prescrutável pelo intelecto humano para você estudar a Deus. Ok? Mas você estuda a sistematização das doutrinas bíblicas através das escrituras sagradas e você passa a se debruçar, olha só, sobre a palavra de Deus para entendê-la, ou seja, teologia. A teologia, ela é prática quando você está executando. E ela é teórica quando você está estudando e construindo os pensamentos sobre aquele assunto específico, pesquisando. Então nós precisamos entender, naquela época falava, olha, não é bom você estudar teologia, mas é uma necessidade da educação ser contínua. Esses dias geralmente já são passados. Nós, os pentecostais, em sua maioria, abandonamos a velha ideia de que não é possível ser culto e espiritual ao mesmo tempo. Apesar que ainda hoje temos pessoas que dizem assim, nossa, hoje você pregou diferente, hoje você foi espiritual. Oh Jesus, me ajuda. Finalmente percebemos que muitos dos escritores ungidos do Antigo e do Novo Testamento também eram os mais eficientes modelos espirituais disponíveis. Paulo, Moisés, em ordem cronológica, Moisés e Paulo. Não foram apenas os responsáveis pelo maior número de livros e produção acadêmica de cada testamento, Antigo e Novo Testamento, mas também eram os homens mais cultos dos seus dias. Moisés era
formado em toda a ciência do Egito, diz a palavra de Deus. Da mesma forma, foram singularmente aprovados por Deus. Poderíamos dizer que escolhidos, né? Ao falar sobre a história pentecostal, nós vamos observar uma coisa interessante. Muitos da primeira onda de pregadores cheios do Espírito Santo eram pastores cultos, que saíram ou foram rejeitados por outras denominações. Início de 1920, o ministério menos culto estava sendo treinado, instituído de curto período através desses pastores cultos que saíram das outras congregações. Amados, eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos entender que é necessário uma explosão de crescimento para que nós possamos viver uma vida de conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, sou grato por ter vivido para ver o dia em que pastores e educadores cheios do Espírito Santo, muitos cultos e possuindo o equilíbrio entre poder e conhecimento, pudessem demonstrar o conhecimento sobre fogo pentecostal. Graças a Deus, o antigo passado ou cultura pentecostal não é mais vivenciável nos nossos dias. Houve uma mudança. Não precisamos nos preocupar com títulos universitários, contanto que haja demonstração do poder. É necessário, meu amado, uma explosão de conhecimento. É necessário que nós venhamos a buscar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário que você continuamente busque o conhecimento na palavra do Senhor. A educação tem uma vida de prateleira menor. Ainda que o conteúdo do conhecimento bíblico seja estável, a compreensão pessoal da palavra de Deus sempre deve estar em crescimento. Além das habilidades requeridas para ficar ligado com a época da explosão do conhecimento. Hoje nós estamos vivendo isso, segundo escreveu Daniel, que a ciência se multiplicaria. Nós precisamos a cada dia estar buscando uma visão mais favorável para assimilar as informações que estão hoje disponíveis para nós. Nós já vivemos a era da eletrônica e estamos vivendo a era da mídia, dos conteúdos digitais. Devemos usá-los para adquirir habilidades interpessoais, intrapessoais, bem como conhecimento teológico e teleológico, ou seja, que haja uma finalidade, uma aplicabilidade do conhecimento teológico dentro das doutrinas inerentes e que saem da Bíblia Sagrada. Amado, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Olha, nós precisamos estar a cada dia buscando a palavra de Deus. Porque isso está mudando nos tempos atuais, cada vez mais. Pastores maduros precisam descobrir, determinar e desenvolver vários ministérios, aperfeiçoamentos profissionais durante sua vida de trabalho, a fim de acompanhar as expectativas da congregação, da cidade que você vive e da sua comunidade. Eu gostaria de chamar a atenção para que você não possa se esquecer que nós precisamos, a cada dia, estar construindo, viver uma vida de conhecimento. Até hoje eu estudo, eu não paro de estudar sistemicamente falando e academicamente falando. Amado, uma pessoa que fez um doutorado há 10, 15, 20, 30 anos atrás, em determinadas áreas, nos dias de hoje, ele sabe menos do que a pessoa que está saindo da faculdade, formado naquela área, se ele parou de estudar. É por isso que o conhecimento, ele é necessário ser uma educação contínua. Deus está chamando a você e eu para que nós possamos estar a cada dia a buscar o conhecimento sem negligenciar. Pois nós estamos vivendo uma era que nós falamos, a era da computação. Hoje a era da computação está no seu smartphone, na tua mão, na sua Smart TV.
Então, se você não entender, não compreender que você precisa buscar construir a realidade de fatos atinentes ao teu ministério, você ficará para trás no conhecimento. Amados, eu quero te falar uma coisa, para você nunca esquecer. Eu gostaria que você prestasse atenção. Você precisa ampliar o poder do pensamento, aprendendo a pensar não só verticalmente ou analiticamente, como o mundo ocidental aprendeu do modelo greco-romano de Aristóteles. Mas você também, meu amado, você precisa pensar lateralmente. O pensamento lateral não se preocupa apenas com a solução do problema, mas especificamente com novas formas de percepção que levam a ideias e descobertas criativas, que nós chamamos de uma reunião, para aqueles que são da área de administração ou de gestão de pessoas, tempestade de ideias, na qual nós nos reunimos e começamos a falar sobre aquela situação e começamos a encontrar a maneira de solucionar aquele problema. Eu quero que você e nós, possamos descobrir, porque é uma tendência cultural e acadêmica em pensar lateralmente. Não pense só verticalmente. A maioria de nós tem de praticar intencionalmente ou fazer um esforço consciente em aprender um modo lateral de pensar. Amados, não é a tua realidade, mas são a realidade de todos que estão naquela mesa contigo. Cada um tem uma forma de abordagem diferente sobre aquele problema. A convicção pessoal sobre a necessidade de aprender e praticar sabedoria, como fez Salomão, leva-nos a esta história que ilustra esse pensamento lateral. Amado, a cada dia que nós estamos vivenciando isso, nós precisamos tomar atitudes diferenciadas. Olha, há tempos atrás, quando a pessoa que devia dinheiro podia ser lançada na prisão, Jesus fala sobre isso. O agiota, que era um velho lá que gostava de entesourar o dinheiro, ele gostou da filha do comerciante. Propôs um acordo, disse que cancelaria a dívida do comerciante se pudesse possuir aquela menina. Tanto o comerciante quanto a filha ficaram horrorizados com a proposta. O esperto agiota sugeriu que eles deixassem que aquela providência acontecesse. Olha só. E decidisse o futuro, aquele assunto. Amados, tem coisas na vida que é o pensar lateral. Aí, aquele jeito de esperteza, disse assim, que poria uma pedra preta e uma branca em um saco de dinheiro vazio e depois a menina teria de pegar uma das pedras. Se tirasse a preta, ela se tornaria sua esposa e a dívida do seu pai seria cancelada. Se saísse a pedra branca, ela ficaria com o pai e a dívida seria cancelada. Mas se ela recusasse a tirar a pedra, o pai dela seria colocado na prisão e ela passaria fome. Olha só a colocação. Com relutância, o comerciante concordou. Estando no jardim do comerciante, o agiota se inclinou para apanhar as duas pedras. Quando apanhou as pedras, a menina, com olhos de lince, notou assustada que ele pegara duas pedras pretas e as colocara no saco de dinheiro. Então ele pediu que a menina tirasse a pedra que diria o destino dela e de seu pai. Preste atenção. Agora imagine se esse momento fosse solicitado que você desse um conselho à sua filha. Que tipo de lógica usaria para aconselhar? Pensadores verticais normalmente não são de muita ajuda nessa situação. Analiticamente, a menina não tem muita escolha. Primeiro, ela não poderia chamar a atenção, já de cara que as duas pedras eram pretas e que o agiota os estava enganando. Mas o negociante envergonhado não resolveria o problema do pai dela. Segundo, ela não poderia se recusar a tirar a pedra, mas isso também não solucionaria a questão do pai dela. Terceiro, ela
Até poderia tirar uma pedra e escondê-la na mão, pedindo que o agiota identificasse a cor da pedra que ficasse no saco. Entretanto, isso, mais uma vez, levaria o comerciante a perder, em face de certas consequências terríveis para ela e seu pai. Quarto, ela poderia humildemente aceitar aquela situação inevitável e sacrificar-se pelo pai. Qual seria o conselho para ela? Há outras opções. Antes de prosseguir, gostaria de te dar um conselho. Preste atenção. A menina da história pôs a mão no saco do dinheiro e tirou uma pedra. Sem olhar para ela, atrapalhou-se ao segurá-la e deixou-a cair no caminho, onde imediatamente perdeu-se entre as outras pedras. Oh, como sou desajeitada, disse. Mas não se preocupe. Se olhar no saco de dinheiro, verá qual pedra tirei, pela cor da pedra que ficou. Você viu que ela pensou diferente? Visto que é óbvio que a cor da pedra é preta, presumo que ela tirou a pedra branca, pois o agiota não ousaria admitir a sua desonestidade. Amados, só o fato de continuar estudando por meios formais ou informais não garante que você possa transformar seu modo de pensar, acrescentando o pensamento lateral às suas opções. Mas uma coisa é certa, você ampliará seu potencial de opções em face dos problemas da vida real. Então aqui está. O que você deve estudar? Muitas sugestões poderiam ser feitas sobre a continuação dos estudos para os ministros e quanto às áreas de estudos proveitosas ao seu crescimento. Por falta de espaço aqui do áudio, menciono apenas uma dessas daí. Vamos falar em sensibilidade cultural, que hoje nós estamos trabalhando sobre na área da escola de inteligência, chama de inteligência social, que é muito diversa e está tornando mais complexa a vida a cada ano. Escolhi destacar apenas uma opção, porque muitos livros omitem ou a negligenciam. Outras evidentes áreas de estudo que não temos espaço para discutir nesse momento desse simples diálogo são, preste bem atenção, a Bíblia, que você não pode abrir de mão de uma, sociologia, você tem que estudar sociologia, psicologia, pregação, tem que aprender a estudar homilética, oratória, a forma, a organização de administração eclesiástica e liderança, resolução de conflitos. Olha assim, outro, métodos organizacionais, aconselhamento pastoral. Nós precisamos estudar um pouquinho de antropologia cultural, comunicação, mídia. A lista é extensa. Eu estou falando para você que é obreiro, que é homem de Deus. Permita-me falar de uma aprendizagem e sensibilidade cultural, que é a inteligência sociológica, porque ela é muito necessária para a tua vida. Então, meu amado, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um dia de paz, de alegria, de conhecimento. Lembre-se, educação permanente para atender às necessidades, porque são várias. Então, educação permanente para o obreiro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.